Fala galera, beleza? Professor Manuel falando. Estamos no canal PhysioOn, tá? E para a gente continuar nosso conteúdo sobre sistema cardiovascular, hoje nós vamos falar sobre dois parâmetros a mais. Dois parâmetros envolvendo o sistema cardiovascular, que é o volume sistólico e o débito cardíaco. A gente vai ver a relação deles e no finalzinho da aula sempre fique atento aí que a gente vai ter uma indicação mais prática, tá? Nós vamos falar sobre adaptações cardiovasculares ao treinamento, beleza? Então, como a gente está fechando quase o conteúdo aí de cardiovascular, vamos falar sobre todas as adaptações que envolvem o exercício, quando uma pessoa treina por um tempo, e como é que ela adapta o sistema cardiovascular dela ao treinamento, beleza? Então, fica até o final do vídeo aí. Quem não conhece nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, tá? Fique atento aí, vídeo toda semana para vocês, beleza? Vamos para a aula, ó? Então, vamos lá. Conteúdo hoje falando sobre sistema cardiovascular, tá? Então, vamos falar sobre volume sistólico e débito cardíaco, beleza? Então, uma definiçãozinha básica aqui sobre o que é o volume sistólico, tá? É o volume de sangue injetado do coração, né, pelo ventrículo esquerdo. Lembra que a gente estudou que tem duas bombas, né, cardíacas, a esquerda e a direita. A esquerda manda sangue para o corpo todo, né? A gente fala circulação sistêmica, e a circulação pulmonar, o lado direito do coração manda sangue para os pulmões, tá? Oxigenar o sangue, né? Pegar o oxigênio lá, levar o CO2 para fora do nosso corpo e trazer mais oxigênio para o nosso corpo utilizar depois como fonte de energia, tá? Então, o volume ejetado do coração, né? Ou é também chamado volume sistólico ou volume de ejeção, ele acontece a cada contração cardíaca, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: se o coração, quando ele relaxa, chega um monte de sangue nele, quando ele contrai, ele vai jogar pela artéria aorta uma quantidade de sangue, ok? Mais ou menos, né? Isso aí é uma média. A gente vê aqui, ó, 70 ml por batimento, tá? Mas a gente sabe que pessoas treinadas conseguem jogar, né, um volume de sangue, né? Ejetar um volume de sangue maior a cada batimento, beleza? Então, se a gente fosse pensar que nosso coração ele bombeia a cada batimento cardíaco 70 ml de sangue, e se ele tem uma frequência cardíaca, vamos pensar de 50 batimentos, vamos pensar de repouso, então ele teria, no caso, bombeando sangue em um minuto, 4 litros e meio, né? Então, basicamente aí, a gente vê que o volume sistólico, ele é o volume de sangue ejetado do coração a cada batimento, beleza? Então, a cada contração cardíaca. Agora, quando a gente fala sobre o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado do coração por minuto. Então, se eu pegar débito cardíaco, tá? Ele é produto, né, da frequência cardíaca, o número de batimentos por minuto, vezes o volume de sangue ejetado a cada batimento, que é o volume sistólico, tá? Então, aqui ó, a figura está representando, ó, o coração está bombeando durante um período, nós estamos vendo o reloginho aí, durante um período de um minuto, ele vai bombear uma quantidade de sangue. Então, nós estamos vendo lá, ó, passaram 40 batimentos, 44, com 70 ml de sangue a cada batimento. A gente vai ver aqui, ó, um débito cardíaco final, quer dizer, o que, que aconteceu, o nosso coraçãozinho aqui, ó, simulando o volume de sangue que ele ejeta do coração, colocando num recipiente, tá? E a gente vai ver lá, ó, basicamente, está acabando o tempo de um minuto, certo? Olha lá, volume de sangue injetado, 5,25, né? Ou 5 litros e 250 ml de sangue injetado. Então, se a gente tem no nosso corpo mais ou menos, aproximadamente, de 5 a 6 litros de sangue, imaginar que em um minuto o nosso sangue ele circula o corpo todo, ele volta para o coração circulando o corpo todo aquele volume de sangue, ok? E o nosso coração ele acaba sendo muito eficiente, né, para fazer esse trabalho, tá? Então, lembrando, né, que esse sangue ele vai para a parte sistêmica, a bomba do lado esquerdo vai mandar para a parte sistêmica e a outra parte do coração, lado direito, vai mandar sangue para os pulmões, tá? Então, a gente sempre vai ter o sangue arterial com mais oxigênio e o sangue venoso, né, com menos oxigênio e mais CO2. Tranquilo? Então, os dois parâmetros são fáceis de a gente lembrar. Então, vamos só recapitular aí. Volume sistólico, é o volume de sangue ejetado a cada contração cardíaca, a cada sístole, tá? Beleza? Agora, o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, como a gente falou, se o coração bate, no exemplo aqui, 70 vezes por minuto, ou 75 vezes por minuto, perdão, e ele coloca lá, ele ejeta 70 ml de sangue a cada batimento,
ele dá um total de 5,25 litros, né, de bombeamento de sangue. Então, o débito cardíaco total seria esse. O que acontece durante o exercício? Então, durante o exercício, qualquer adaptação em relação ao aumento da frequência, nós vamos ter também aumento do débito cardíaco, quer dizer, vai ser bombeado mais sangue para o nosso sistema, tá? Ao passo que acontece a mesma coisa, quando eu tenho um aumento no caso do exercício físico, o meu coração ele contrai com mais vigor, com mais força, tá? Então, o músculo miocárdio, ele contraindo com mais força um pouquinho, ele vai aumentar o volume sistólico também. Então, o débito cardíaco, ele aumenta durante o exercício pelo aumento da frequência cardíaca e também pelo aumento do volume sistólico. Beleza? Então, aula simples, aula fácil, básica sobre esses dois parâmetros. Agora vamos pensar um pouquinho nas adaptações cardiovasculares ao treinamento. Tá? Vamos imaginar que a gente faz um treinamento aeróbio, né? Então, no treinamento aeróbio, então a gente fala assim, uma natação, né? Uma corrida, muitas vezes o ciclismo, ou algum outro tipo de exercício que seja um predomínio mais aeróbio, tá? Eu vou ter modificações, pensando aqui, deixa eu pegar a nossa canetinha aqui, nosso apontador, eu vou ter modificações no volume sistólico e no débito cardíaco, mas também eu vou ter adaptações de frequência cardíaca, relação de pressão arterial e redistribuição sanguínea, tá? Então, quando eu falo de redistribuição sanguínea e pressão arterial, tem uma relação muito grande. Quando eu reduzo a resistência periférica, a pressão arterial tende a ficar mais baixa, ok? Então, quer dizer, todo o sistema em relação ao treinamento, se eu aumento a luz do vaso sanguíneo, a tendência normal da pressão é reduzir, tá? Então, pensando em todo tipo de treinamento, mas treinamento de resistência, treinamento aeróbio, a gente vai ter várias adaptações acontecendo. É um consenso na literatura essas adaptações que eu estou colocando para vocês aqui, ok? Então, vamos pensar assim, após um período de treinamento, quando a gente fala adaptação, é coisa crônica, tá? Então, após um período de treinamento, eu tenho o quê? Uma pessoa que começou, talvez, lá, fazer caminhada ou fazer uma corrida, numa intensidade. Depois de um mês de treino, 2 meses de treino, o que acontece com a frequência cardíaca dela de repouso? Reduz a frequência de repouso. Então, a gente vai ver muitas vezes no equipamento, no relógio, que a frequência inicial da pessoa em repouso era 70 batimentos. Daqui a pouco o coração dela está batendo só 60 vezes por minuto em repouso. Ou seja, se ela bate 60 batimentos, o que aconteceu com o nosso volume sistólico? Ele aumentou o volume sistólico, tá? Então a eficiência do trabalho cardíaco dessa pessoa melhorou. Então, com um batimento cardíaco, ela ejeta mais sangue, mas o débito cardíaco dela de repouso muitas vezes está sendo igual, ok? Então a frequência cardíaca em repouso ela acaba diminuindo e o volume sistólico acaba aumentando, tá? O coração dela está mais eficiente, bombeando mais sangue a cada batimento, ok? O que acontece em esforço submáximo? Acontece a mesma coisa, acontece uma redução da frequência cardíaca. Por exemplo, eu estou trotando a 8 km por hora. Estava lá, eu tinha uma frequência média a 8 km por hora durante meia hora, uma frequência de 160. Aí depois de um período de treinamento, eu fiz aquele mesmo treino. Uma hora, 8 km por hora, 8 km por hora de intensidade, e depois não estava 160. Minha média de frequência cardíaca ficou 150. Ou seja, eu tenho uma redução da minha frequência em esforço submáximo, ok? Um outro ponto que acontece também, quando a pessoa treina, muitas vezes ela transpira bastante, ela perde plasma do sangue, então acontece em clima muito quente também, acontece bastante isso aí, né? Mas ao fato da gente fazer exercício e perder, ter uma sudorese grande, grande parte dessa água que sai é do plasma, tá? Então o que o nosso corpo faz como adaptação? Ele concentra mais água no nosso sangue, tá? Então ele aumenta o volume plasmático, aumenta o volume de sangue quando a gente está um período treinando, tá? Ó, vou deixar uma coisa interessante aqui. Tem pessoas que começam a treinar e vai fazer exame de sangue, aí dá que a pessoa está com anemia. Mas por quê? A quantidade de água aumentou, então a quantidade de hemácias parece que reduziu. E não é. A gente fala que é uma anemia induzida pelo exercício. Depois o corpo dela volta a se adaptar novamente, tá? Então isso aí pode acontecer com algumas pessoas, beleza? Só para ficar atento aí, quem começa a fazer atividade física vai fazer exame de sangue e dá uma quantidade de hemoglobina mais baixa, beleza? Agora, o que é importante também para a gente estava falando sobre o volume sistólico. Então, o aumento do volume sistólico
Durante o exercício físico, a gente chega a bombear 110, 120 ml de sangue a cada batimento, a cada sístole cardíaco. Então, o coração ele contrai com mais força, ele consegue, no caso, ejetar mais sangue para a circulação. Então, outro ponto que acontece com o trabalho, o treinamento aeróbio, as câmeras cardíacas, né, os átrios e os ventrículos podem ganhar aumento de tamanho. Então, a câmera cardíaca, ela aumenta o tamanho, cabe mais sangue dentro dela. Se caber mais sangue, o músculo está mais forte, ele vai conseguir bombear um volume de sangue maior também. Então, esse aumento do volume de sangue acontece por causa disso, tá? Um aumento da eficiência da contração cardíaca, beleza? E também, no caso, o aumento das câmeras cardíacas, tá? O aumento do espaço interno dela, cabendo mais sangue ao coração. Então, o coração fica um pouquinho maior, as câmeras cardíacas. Consequentemente, se eu tenho um aumento do volume sistólico, né, tem um aumento do débito cardíaco. Então, se eu fosse chegar a um esforço, muitas vezes submáximo, máximo, ou máximo que seria, eu consigo bombear mais sangue por minuto se eu tiver mais treinado. Então, eu tenho um aumento do débito cardíaco quando eu treino também um tipo de modalidade. Então, você chega mais sangue para o músculo, chega mais nutriente, mais oxigênio para o músculo. Por isso que a gente muitas vezes consegue fazer em intensidades mais altas, né? E melhorando nosso condicionamento, beleza? Melhora da redistribuição sanguínea. Uma das coisas que é importante a gente falar, vou colocar o outro ponto já junto, redução do fluxo sanguíneo cutâneo. Uma pessoa que está destreinada, o corpo dela aquece mais. Então ela tem que mandar sangue para a pele também, ok? Para perder calor, para fazer a sudorese ajudar a perder calor para controlar a temperatura corporal. Quando a gente fala que isso aí no exercício, nosso corpo ele fica mais eficiente, ele redistribui o sangue para onde realmente está precisando. Então ele diminui o sangue na parte cutânea, quer dizer, ele consegue controlar a temperatura do corpo mais eficientemente e, consequentemente, eu consigo colocar mais sangue para o músculo ativo. Chegando mais sangue no músculo ativo, mais oxigênio, mais nutriente, melhora do rendimento também, ok? Então, essas aí são as adaptações cardiovasculares, de uma forma geral, tem consenso na literatura. Pode procurar nos livros de fisiologia, em artigos que vão falar sobre isso aí, beleza? Então, hoje, nós ficamos aqui com essa aula, tá? Aula curtinha, com 2 parâmetros cardiovasculares e falando sobre todas as adaptações ao treinamento aeróbio, beleza? Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a adaptação cardiovascular, o treinamento resistido, a gente pode fazer outro vídeo também focando só em treinamento resistido, treinamento de força, beleza? Com o sistema cardiovascular. Tem algumas adaptações um pouco diferentes dessas que eu te falei hoje, beleza? Forte abraço, fique com Deus aí, ótima semana.